pardal encontrou a casa pra morar, e a andorinha já achou o seu lugar. Até o pardal encontrou a casa pra morar, e a andorinha já achou o seu lugar. Eu encontrei um castelo feito pela tua bondade, sustentado pelo teu amor, iluminado pela tua glória. Eu encontrei um castelo feito pela tua bondade, sustentado pelo teu amor. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me conceder, descansando no poder de Deus. A palavra do domingo, ela tem essa importância, ela nos prepara para a semana, ela nos fortalece para os dias que virão. Quando amanhece o sol da segunda-feira, nós não nos desesperamos, porque estamos cheios da palavra de Deus, amém? E durante a semana vamos utilizando ela como reservas. E quando nos exigem paciência, nós lembramos da palavra do domingo. Quando nos exige amor, nós lembramos da palavra do domingo. Quando precisamos de paz, nós lembramos da palavra que foi ministrada no domingo, e nós vamos utilizando essas reservas. Por isso que estar aqui é uma questão de sabedoria e inteligência. Sem dúvida é um salmo destinado a Davi. Se você observar na sua Bíblia, no livro, em cima do Salmo 42, e tem livro segundo, que vai do Salmo 42 ao 72. Os salmos, eles são divididos em 5 compêndios de livros, e nós estamos no segundo livro do livro de Salmos. E esse salmo pode ser uma situação, pelo menos 2 situações aqui. O rei Davi, ele pode estar dentro de uma possibilidade, ou fugindo de Saul, quando ele escreve esse salmo, ou fugindo de Absalão, seu filho, quando ele escreve esse salmo. Dentre essas 2 possibilidades, nós temos uma verdade de um homem que entende que existe um problema que deve ser resolvido de dentro para fora. E a primeira pergunta que faço para nós nessa noite é o seguinte: o que o amado irmão tem mais medo de perder na sua vida? Então o rei Davi, o que ele fazia, Paulo? Ele pegou a imagem. O rei Davi era um caçador, o rei Davi tinha intimidade com esses tipos de situações, e ele começa esse salmo dizendo, Cristina, é como se ele lembrasse da corça andando no deserto, já perdendo o fôlego, Kelsey, e o predador chegando, e ela precisa o quê? De água. E ele diz, assim como é que essa corça, que corre no deserto, em busca de água, assim a minha alma anseia por estar na tua presença. Este era o maior temor do rei Davi. Se existia algo que tirava o sono do rei Davi, era não poder estar na presença de Deus. Queridos, como as coisas mudaram do rei Davi para os tempos de hoje. Como as coisas se modificaram. Porque as pessoas têm uma facilidade de substituir um momento solene de culto por qualquer outra coisa. É algo que nós mais vemos nos últimos dias. As pessoas não valorizam mais estar em qualquer lugar, num lugar específico. Aí as pessoas podem dizer assim, não, mas eu tenho como adorar em casa. Eu disse, será que tem como adorar em casa? Mas como é que eu adoro em casa? Como é que eu vou exercer a longanimidade em casa? Como é que eu vou exercer, irmão Elias, a temperança? Como é que eu vou exercer o domínio próprio em casa? Tudo isso que eu falei são o que, irmão? Frutos do Espírito. É a evidência que tu é um crente. Existem fases em que você vai ter que passar por elas, amém? E não passe por elas com tristeza. Faça que nem o rei Davi.
traga à memória aquilo que o Senhor já fez por você e passe essas crises como fases de amadurecimento cristão. E aí sim, nós estaremos compreendendo que a esperança, muitas vezes, elas surgem e são forjadas em momentos de tristeza. O salmista já diz que há muita mais sabedoria em um funeral do que num casamento. Há muito mais sabedoria em um funeral que num casamento, onde nós paramos para perceber aquilo que vale a pena. Não existe um funeral que você não chega, né, e está todo mundo aqui, e aí chega um e diz, a vida é assim, né? Nós precisamos valorizar mais, né? Só nos reunimos nesses momentos. Aí começa aquela ladainha de velório. Mas não tem um velório que não tem uma compreensão da valorização daquilo que vale a pena. Sabe por quê, irmão? Porque nós sabemos aquilo que vale a pena. Lá no nosso cognitivo, lá na nossa mente, quem sabe num lugar bem reservado, nós sabemos aquilo que vale a pena. Porque nos momentos de tristeza, me parece que a sabedoria vai ser o diferencial para você poder passar por essas fases. O salmista, ele se vale da presença de Deus. E ele começa a entender que existem problemas que só podem ser resolvidos de dentro para fora. O 3 diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriemos o quê? Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência, uma esperança que não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado sobre os nossos corações, pelo Espírito que nos foi dado, derramado, irmão. Não tem miséria com o amor de Deus. O amor de Deus não é conta-gota, o amor de Deus ele não é racionado, o amor de Deus foi derramado por nós. Por isso, não mais tristeza em qualquer situação, mas estamos numa escola, aprendendo a cada dia como sermos a imagem e semelhança de Cristo, aleluia. Nenhum mal chegará o quê? A tua tenda. Não quer dizer que problemas não vão chegar na tua família, mas o mal que possa afetar quem é Deus para você, jamais chegará na sua tenda. 1000 pode cair à sua direita, 10.000 à sua esquerda, tu não vai ser atingido em dúvidas, em questionamentos, porque você é bem certo, como diz o Apolo, eu estou bem certo, eu estou certo de quem ele é. Eu gosto de um trecho, de uma das falas de Martinho Lutero, um grande exponencial do protestantismo, que certa feita diz o seguinte, eu sei que eu não sou aquele que eu deveria ser. Eu sei que jamais serei aquele que eu poderia ser, mas eu também sei que eu não sou mais aquele quem eu era. Aleluia, irmão. De dia o Senhor ordena a sua bondade, quer dizer, a minha manhã tá ok, eu já amanheço. Se eu amanheci é porque a bondade de Deus chegou na minha vida. Tu tem essa percepção, irmão? Olha para cá, querido. Tu tem essa percepção que se tu amanheceu é porque a bondade já chegou? Então pronto. Nós estamos já no lucro total. Se o dia amanheceu e você abriu os olhos e você conseguiu puxar o fôlego, quer dizer, a bondade de Deus chegou e você já pode dar um aleluia, irmão. Nós temos que aprender a amanhecer celebrando o Senhor. Nós temos que aprender a começar a amanhecer agradecendo ao Senhor porque tu acordou. E se tu acordou, é porque a bondade de Deus já chegou sobre o seu dia. E aí o dia começa. Nós vamos para o trabalho, voltamos do trabalho, pegamos o ônibus, descemos de ônibus, atravessamos ruas e nada acontece conosco. Você já percebeu isso? Passa moto, passa carro, vamos na farmácia, vamos na padaria, vamos no supermercado e continuamos andando, caminhando, saudáveis. Você não pisou numa UPA esse ano. Você não teve que estar
precisando de oxigênio, e tudo isso aconteceu no mundo, milhões de pessoas morreram, e todo dia o Senhor chega com um novo amanhecer para você e para mim. Sabe qual é o nome desse amanhecer? A bondade de Deus. Aleluia! Eleva meus olhos para o lugar alto, eleva meus olhos para um lugar que me traz esperança, porque de lá vem o quê? O meu socorro vem do Senhor. Então, querido, sabendo disso, não existe um problema que possa tirar a nossa paz, porque nós sabemos de onde vem o nosso socorro, nós sabemos quem é o nosso socorro e sabemos que Ele está conosco. Com o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Uma boa semana, querido, Deus te abençoe. Maravilhoso é te conhecer.